verdade, duas, foi muito importante, pontuaram sobre a questão da pandemia. Então, a gente vai partir de agora apresentar o nosso material e qual a proposta da CEMED para nossas horas de estudo. Vou tentar aqui pedir licença a vocês para tentar projetar. No momento da projeção, eu vou ficar sem vê-los, portanto, a minha colega Mônica Esmerim vai me auxiliar nesse processo, anotando qualquer dúvida que vocês, porventura, venham ter, ou sugestões, né? Deixando claro que, ao término dessa semana, nós poderemos mandar todo esse material para vocês. Então, não se preocupem que aquilo que nós formos apresentar aqui poderá ser repassado ao final de todas as apresentações por área. Pois bem, então vamos tentar a primeira projeção. Mônica, você me orienta se tiver aparecendo tudo certinho. Ainda não, minha filha. Eu não tinha como entrar às 14 horas, entendeu? Eu estava dando aula das 14 às 14h50. Aí, assim, Robson disse que era para participar. Fica complicado, às vezes vai dar choque de horário nos professores, por conta do horário. Isso aí tá meio, sei lá, tá meio complicado, né? Aí, quando eu olhei ontem, eu olhei para mim. Tá entrando a apresentação, Carlos. Matemática, ciências 14, matemática, Legal. ciências 15. Quando eu fui entrar agora, foi que eu vi que era só ciências. Mas aí, como eu tô com ciências, eu entrei assim mesmo. Ok, viu? Você de matemática? Eu acho que ela não percebeu que o microfone dela está ativado. Ah, tá. E agora, Mônica, tá aparecendo? Tá aparecendo, meu bem. Ok, gente. Então, a nossa proposta... Carlos, coloca como apresentação, porque Pois tá não. pequeno ainda. Tá pequeno, né? É. Ok, vamos ver agora. Melhorou? Pronto, beleza. Pronto. Então, a nossa proposta é apresentar os objetivos, o contexto nacional e internacional, o que se está fazendo lá fora e aqui, um apanhadozinho rápido, uma reflexão ou algumas reflexões sobre o nosso currículo, a priorização das habilidades em função do que já foi dito anteriormente, mas nós não seremos capazes de trabalhar todas as habilidades, portanto, teremos que escolher algumas para que possamos trabalhar. Critérios para pensar a priorização, uma proposta, que é o mapa de foco, relato de algumas experiências que nós estamos travando, e, por último, algumas sugestões de planos do portal da Nova Escola. Bom, complementando o que eu acabei de falar, a gente tem os objetivos da nossa apresentação. Então, refletir sobre o processo de priorização. Não há como trabalhar todas as habilidades previstas na BNCC e, por conseguinte, no currículo de Sergipe. Portanto, teremos que fazer uma triagem, coisa que já acontece, não é, com a rede há muito tempo, tanto a rede municipal quanto a estadual. Muitas vezes a gente adentra numa greve ou acontece alguns feriados, alguns eventos, e acaba a gente tendo que escolher aquilo que a gente julga ser o melhor para o nosso aluno naquele momento crucial. O outro objetivo é apresentar um fluxo para o processo de priorização. Quais são os critérios que nós adotamos para escolher determinada habilidade em detrimento de outras? E, por último, refletir a partir do mapa de foco, que nós vamos apresentá-los, que é uma sugestão da rede para facilitar o nosso trabalho. Esse material foi produzido pelo Instituto Reúna e nós vamos apresentar para vocês como uma sugestão. E, claro, que vamos fundamentar os motivos pelos quais esse instituto elegeu determinadas habilidades. Bom, agora nós vamos passar a falar sobre a questão, o contexto internacional, qual a realidade a nível internacional.
Então, nós tentamos fazer um pequeno apanhado. Nós trouxemos um país da Oceania, Austrália, e quais são o que eles trazem para a gente nesse momento. Recomendou que a flexibilização esteja ancorada no desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades previstas no currículo local. Então, a gente já percebe uma similaridade com a nossa situação da BNCC, né? Conhecimento, habilidades. Saúde, bem-estar e segurança dos alunos como elementos centrais para as escolhas. Então, aí é que está. Eles priorizam a saúde, o bem-estar e a segurança dos alunos. E isso deve ser levado em consideração ao escolher aquilo que vai ser priorizado. E que considere as metodologias e atendimentos adotados. Essa é, em suma, o que a Austrália nos traz. Fiquem tranquilos que todos os textos que serviram de base para que nós fizéssemos essa síntese poderão ser disponibilizadas ao final da semana, desde que, se alguém tiver interesse, possa deixar no chat o seu e-mail, ou, se preferir, pode pegar no grupo específico de ciências. Aqui trouxemos uma pequena visão da Europa, através da Inglaterra. Lá se discutiu o currículo versus o calendário. Então, fizeram a adequação, como todos os países, entre a qualidade e o currículo que estava previsto. Equilibrar a consolidação do conhecimento prévio com o ensino de novos conteúdos. Então, fazer um levantamento prévio do que o aluno supostamente já sabe ou já viu com aquilo que você vai introduzir. De uma certa forma, fazendo uma escada, um link entre o anterior e o novo. Adaptar a fase ao assunto. Abordagem de colaboração e compartilhamento. Ou seja, o que é essencial. Perdão, agora eu trago um país da América do Sul, nosso vizinho, Chile. 3 princípios básicos para orientar a construção curricular: segurança, a flexibilidade e a equidade. Permitir que todo aluno tenha acesso às nossas publicações, às nossas divulgações. Então, o sistema deve trabalhar para que esse aluno, ou melhor, que todos os alunos, em pé de igualdade, possam receber os nossos materiais, que nós chamamos de ACCC-NP. Né? Então, tem aluno que vai ter a internet como algo possível, outro não vai ter. Então, a gente vai ter que trabalhar um meio termo para tentar contemplar todos os alunos. A apostila, alguns podem, outros não podem, então a escola tem que tirar cópia. No mínimo, tirar cópia para esse aluno, a parte física. Isso é o mínimo. Né? Uma crítica que a gente está fazendo à rede estadual, porque nem sempre é assim. Segundo o documento, as decisões de priorização curricular devem ser orientadas por critério de relevância, pertinência para o momento atual, integração e factibilidade. Chegamos ao Brasil. Então, já vimos o contexto de um país da Europa, da Oceania, da América do Sul, e agora chegamos ao Brasil. Priorização das habilidades, contexto nacional, Brasil. A gente até se pergunta, será que a prefeitura demorou muito a apresentar uma proposta para nós? Pergunta que a gente sempre se faz, ou que nós já ouvimos algumas críticas nesse sentido. Agora, a gente tem que lembrar que o ente público ele é diferente do cidadão comum. Eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proibir. O ente público, ao contrário, só faz o que a lei permitir. Portanto, a prefeitura teria que aguardar
uma legislação que permitisse a sua atuação. Então, aí a gente coloca uma síntese do parecer, por exemplo, o 005 de 2020, do Conselho Nacional de Educação, que foi citada pela professora anteriormente, que recomenda a flexibilização curricular, ao sugerir reordenamento do currículo. Então, vejam, a secretaria só poderia pensar em flexibilizar se houvesse um respaldo legal. E esse parecer nos dá esse respaldo. Outro ponto que fundamenta as decisões que a CEMED tomou são as diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais, né, do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Então, os secretários de Educação de todo o Brasil se reuniram e deliberaram. E aí eu leio o item 4. Definição prévia da revisão curricular e das estratégias de ensino híbrido, visando o alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e o cumprimento da carga horária mínima anual, aquisição, adequação dos meios necessários. Voltamos para a flexibilização, que já foi colocada no parecer número 5. Outro, nota técnica de todos pela educação. Sugere a revisão dos objetivos de aprendizagem para o ano letivo em curso, com compensação a ser realizada no ano seguinte. As professoras anteriormente já falaram nessa perspectiva. Por último, eu trago as diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais, que é da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, supervisionar e contribuir com o processo de reorganização do currículo e dos projetos político-pedagógicos das escolas e centros de educação infantil. Então, com tudo isso que nós vimos, aí sim, a Prefeitura Municipal de Aracaju, através da CEMED, pôde construir a sua proposta. Mas antes disso, algumas reflexões podem ser aqui levantadas. Quais devem ser as prioridades curriculares que norteiam o trabalho docente? Quais são elas? Dentre uma gama de habilidades, quais é que nós vamos escolher? Outra reflexão. O que é importante que o aluno aprenda neste momento? Quais os aprendizados essenciais que devem balizar as atividades pedagógicas presenciais e não presenciais? Lembrando que a BNCC define as habilidades, como todas elas, como essenciais. Então, eu vou dar uma pequena pausa para que vocês pensem o que nós poderíamos fazer ou quais os critérios que nós deveríamos levar em consideração para criar essa hierarquização, que, na verdade, não é bem assim. Mas o que a gente poderia fazer? Quais são os critérios que seriam adotados? Será que já pensamos nisso? Óbvio que a gente já tinha um pensamento direcionado que não seria possível trabalhar nesse momento com todas as habilidades. Isso quero crer que todos já tinham essa ideia. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Está aberto. Além de mim. Lógico que não dá para trabalhar tudo. Carlos, uma coisa que eu comentei com você e que eu vi colegas de outra escola, eles estavam meio atrapalhados com a história de conteúdo. Porque, assim, você tem que olhar essa BNCC. Eu vi pessoas de outras áreas, não vou dizer de ciências, mas que estavam usando, colocando habilidade, não aliás, a área temática no plano,
alguma coisa que inventou. Não existe a área temática que ela botou naquele plano na BNCC. Eu estava quase enlouquecendo com esse povo. Agora, se a gente não olhar, o nosso material vai ficar errado. A gente tem que tomar cuidado. Então, e a prioridade? A gente estava trabalhando material que tem coisa que não vai ser usada. A prioridade é importante para a gente seguir. Mas você falou assim, o que é importante o aluno aprender nesse momento é o aprendizado que eu tenho visto, a gente tem trabalhado e discutido isso, a gente tem que trabalhar o mínimo, não é isso? Não trabalhar muito, não botar muita coisa, porque senão vai acabar tendo problema. Ou eu estou enganada? Não, Mônica, você está, como sempre, corretíssimo, né? Nós temos... Não, que é isso. Nós temos que, veja, primeiro, fazer uma triagem do que é possível. Mas eu não posso, de forma arbitrária, escolher qualquer coisa. Né? Nós temos documentos que são obrigatórios. A BNCC e o Currículo de Sergipe são ferramentas cruciais para o nosso trabalho de agora em diante. E já deixo claro aos colegas, basta deixar no chat o e-mail, se a pessoa não tiver acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que nós mandaremos todo esse material sem problema algum. Inclusive, do Currículo de Sergipe, eu retirei os outros componentes curriculares, deixando, para facilitar o nosso trabalho, só ciências. Então, separei o Currículo de Sergipe, é um documento extenso, eu separei só a parte de ciências para facilitar. Então, esse material todo, prometo que, se alguém quiser colocar o e-mail no chat, depois nós enviaremos. Então, Carlos, aqui... Olha, eu pedi ao pessoal que quem não tivesse no grupo do WhatsApp quisesse participar, colocasse o nome e o telefone. Eu estou juntando tudo, botando no Word e vou mandar para você, tá certo? Depois? Perfeito. Você é uma pessoa fabulosa. Eu sou boa assessora. Eu tenho. Sim, com certeza. Então, vamos adiante. Eu acho que já deu para pensar. Talvez as respostas não surjam de imediato, né? Realmente, o primeiro impacto que a gente tem, e não é fácil, nem para nós, nem para ninguém. O mundo todo parou para pensar no que ia fazer, não é? E não seremos nós, em 5, 10, 15 minutos, que iremos resolver de imediato, mas serve como reflexão. As etapas para refletir, colocamos 3 etapas. Primeiro, reconhecer a importância da flexibilização do currículo. A própria Mônica acabou de reconhecer, e creio que a maioria reconhece, que é necessário enxugar aquilo que nós vamos trabalhar com o nosso aluno. Não tem tempo, nem tem condição para fazer algo diferente. Segunda etapa, definir os critérios alinhados com a realidade da rede municipal de Aracaju para a priorização das habilidades, objetivando assegurar a equidade na aprendizagem. Então, a prefeitura deu um passo muito grande. Pelo menos o documento que nós viermos a produzir, físicos, ela se compromete a fazer cópias e entregar a cada aluno da rede. Claro que aí a escola vai operacionalizar com cada um dos colegas, né, a quantidade de folhas que pode ou não pode, se o trabalho vai ser interdisciplinar, aí é uma questão particular da escola que a gente vai trabalhar em outro momento. Terceira etapa, definição das habilidades prioritárias a partir dos critérios estabelecidos, identificando as habilidades a serem desenvolvidas durante o ensino não presencial, como também na possibilidade de ensino híbrido. Porque nós estamos dando destaque à entrega física dessas ACCNP, não significa dizer que a rede, que a prefeitura está bloqueando a possibilidade da escola que tenha uma infraestrutura melhor ou que os alunos possuam a internet, a conectividade, que possa fazê-los sem problema. A gente tem que adaptar conforme a realidade da nossa escola.
Lembrando que também o direito... Lembrando que também é um direito, o aluno tem um direito a usufruir de tais tecnologias. Priorização das... Pois não, Mônica? Carlos, tem algumas perguntas aqui. O professor Ortiz perguntou se os conteúdos programáticos foram reduzidos. Veja, conteúdo programático a gente não fala mais, a gente fala de objeto de conhecimento. No final da apresentação, eu vou colocar para vocês como sugestão, uma equipe de professores desse Instituto Reúna fez um trabalho bom para nós. O que eles fizeram? Eles facilitaram o nosso trabalho de tal forma que eles mostram alguns critérios, ou seja, eles dizem por que escolheram algumas habilidades dentre as que existem para que a gente possa trabalhar nesse momento. Então, isso já foi meio caminho andado para nós, porque a demanda é muito grande, as cobranças estão sendo já imediatas. Então, eles já fizeram um trabalho escolhendo algumas habilidades e aí elencaram essas atividades por alguns critérios que a gente vai ver já já. E o que é que nós vamos fazer? Pegar tais habilidades que fazem ligação entre conhecimentos prévios, uma sequência de, ainda que seja dentro do ano letivo ou no ano posterior, e vamos fazer a ACCNP dentro dessas habilidades que eu vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, para cada ano letivo, foram escolhidas, como sugestão, 9 habilidades. Então, das habilidades que tem cada ano letivo, por exemplo, sexto ano, nós temos 9 habilidades que estamos sugerindo que devam ser trabalhadas. As outras podem ser trabalhadas alinhadas, de forma tangenciadas, complementares, esse é o termo que nós vamos usar posteriormente. Então, esse conhecimento vai ser condensado e priorizado, não que seja eliminado, tá? Bom, mas continuando aqui, ó. É só essa, Mônica, ou tem mais alguma outra pergunta? Lembrando que seria interessante vocês guardarem essas perguntas, porque algumas dessas respostas, ao longo da apresentação, a gente já vai pontuando, ok? Mônica? Olha, acredito que foi um comentário aqui da Vilma. Ela disse que não tem como colocar muitas atividades para os estudantes. Por isso também que tem que ser meio condensado, como você acabou de falar, né? Exato, a Vilma está dizendo que são muitas informações em pouco tempo para a gente assimilar. E falando que a CEMED tem que ver essa questão da internet. Sim, não tenha dúvida, até porque já está vindo até o diário eletrônico, né? O Ortiz pediu que os objetos de conhecimento sejam enviados para os e-mails. Vai estar no material que o Carlos vai apresentar. Sim, todo esse material, fiquem tranquilos. Aqui, pessoal, eu priorizei para vocês uma síntese e vou tentar chegar, se o tempo nos permitir, até o planejamento. Até um exemplo de ACCNP para vocês. Nós tivemos a oportunidade de fazer algumas, então nós temos e vou apresentar. Agora, aqui eu vou tentar ser o mais pragmático possível. Então, eu não vou ficar teorizando muito, porque a gente não tem tanto tempo, e vou tentar ser objetivo para que a gente veja na prática como é mais ou menos a estrutura de um planejamento, como é um módulo desse, uma ACCNP. Carlos, okay? Mais uma coisinha. Perguntaram da EJA se é a mesma coisa? Não é. EJA é modalidade, educação indígena, EJA, tudo então, isso é modalidade. Então não são as mesmas habilidades, né? Não são. Né? Não são. Bom, pode colocar aí no cantinho aí, que se no final da apresentação a gente não tocar, a gente retoma essa discussão, ok? E sugestões também. Então, pois não? Perguntaram também se vamos escolher essas habilidades. Bom, você explica, é só você saber. Isso, a gente vai tocar já né? Nisso aí. Bom, então, vamos ter que priorizar? Sim. E quais são os critérios que nós vamos utilizar para tal? Esse é o desafio. Os critérios que a gente
seleciona aqui, ó, progressão das habilidades. Nós conhecemos já a taxonomia de Bloom. Eu acho que todo mundo aqui, os mais antigos e os mais novos, conhecem. Bloom é um americano, não é? Eu não me lembro mais o nome do camarada. Joaquim, não, é um nome assim. Bloom é um americano e que ele era um dos membros de um grupo que fez uma relação entre objetivos. E aquilo que a gente aprendia lá nas nossas aulas de didática, o verbo tal não deve ser colocado aqui, deve ser colocado aqui, porque dá a ideia de progressão. Então, Bloom fez essa taxonomia na década de 50, acho que 1957, e o mundo todo, a boa parte do mundo incorporou essa taxonomia, e nós também, né? Quando a gente fazia nosso plano de aula, plano de curso, melhor, algum pedagogo ia lá e olhar, dava uma olhadinha nesse objetivo. Hoje a gente já tem uma vantagem que, com a BNCC, a taxonomia foi descartada de forma alguma. Ela ainda existe, só que já estão definidas nas habilidades. A gente não vai se preocupar com isso, porque já está tudo organizadinho. Tá? E em 2001, essa taxonomia ela foi revisada, e a gente vai ver já alguma coisa aqui nesse sentido. Outro critério para priorizar, para escolher as habilidades: interdisciplinaridade. Se nós pudermos trabalhar enquanto escola com o colega de outro componente, melhor. Vejam, até o número de cópias vai ser menor. Se eu trabalhar com matemática, com geografia e com as outras áreas, qualquer área, se a escola parar e tiver tempo, a questão é o tempo, né? A estruturação do tempo, porque a gente tem inúmeras lives por dia para fazer isso, de certa forma, dificulta. Mas se nós pudermos se juntar com os colegas e fazermos modo ACCNP integrados, melhor para todos. Aprendizagem significativa, abrangência entre as áreas de conhecimento. Abrangência entre as áreas de conhecimento. Será que é possível a gente ter outros critérios? Sim, óbvio, né? Sabemos que sim. Critérios de priorização, continuando. Progressão das habilidades. Isso é fundamental perceber aquela habilidade que vai servir de link. Esse link, em relação à aprendizagem anterior, ao que o aluno supostamente viu no 5º ano, se eu imaginar nos anos finais, é claro que para a gente isso é uma dificuldade, né? Há uma precarização, porque com a BNCC a gente perdeu o nosso referencial que a gente tinha, que era o conteúdo. A gente já sabia que 6º ano a gente ia ver água, ar, solo, que no 7º eram os seres vivos, que o 8º era o corpo humano, que o 9º era química e física. A gente perdeu esse referencial e hoje a gente vê que, em breve, a gente vai ter que ter essa ligação, esse link também com o 5º ano, porque o professor do 5º ano, não é, já está preparando para que esse aluno vá para o 6º ano com uma progressão dessa aprendizagem, coisa que antes não era assim. A gente não se preocupava com o 5º ano. Bom, quando chegar para cá no 6º, a gente trabalha. E hoje a gente se preocupa com isso. Inclusive, nessa apresentaçãozinha, eu vou mostrar a vocês até que no 9º ano, já tem a preocupação, inclusive, com o ensino médio. Esse material que eu vou apresentar aqui do Instituto Reúna já coloca a habilidade do ensino médio. Ou seja, do 9º ano você já tem o link para o ensino médio. Bom, articulam conhecimentos dentro de uma etapa ou entre etapas. Perfeito. A transição de um para outro. E habilidades fundamentais para desenvolver as competências específicas do componente curricular. No nosso caso, ciências, ou seja, uma ligação maior entre a habilidade
e a competência específica. Nós sabemos que existe as competências gerais, as 10 competências gerais da BNCC, e existe as 8 competências específicas da área de ciência da natureza. Cuidado, quando eu falo ciências, eu estou falando do componente curricular. Se eu falo ciência da natureza, aí é a área. Claro que, no momento, o único componente que está integrando a área é ciências. Então, área de conhecimento, ciência da natureza. Componente que hoje integra, ciências. Então, aí há uma repetição, né, da questão da interdisciplinaridade, quer dizer, um aprofundamento maior, colocando a possibilidade do trabalho remoto ou híbrido. Então, a gente está livre para fazer ensino remoto ou híbrido. Isso vai depender da condição da escola? Não, vai depender mais da sala. Se você percebe que na sala que você trabalha, 6º ano A, todos os alunos falam para vocês que tem internet, que pode acessar, ótimo, você pode tranquilamente fazer uma atividade para aquela sala virtual, sem problema. Você pode usar o Google Classroom e outras atividades, outras ferramentas que já foram colocadas na palestra anterior. Habilidades que podem ser trabalhadas com menos mediação pedagógica do professor. Vamos lembrar que esse aluno está isolado em casa e a referência dele é o livro didático, a referência dele é a internet, se ele tiver, e a referência dele é um adulto que tenha ou um irmão, ou um parente, ou alguém próximo. A gente tem que fazer um material, de certa forma, mastigado, palatável, para dificultar menos esse aluno. Isso não quer dizer que você não vá, a depender do ano, série, colocar atividades que vão desafiá-los. Isso é outra conversa. Habilidades que favoreçam a aprendizagem ativa, uma postura que o aluno assuma o seu protagonismo nesse processo. É ele que vai correr atrás dessa vez. A gente vai dar apenas um meio e ele vai ter que buscar. A gente não vai ter como inferir, a não ser produzindo a CCNP. Abrangência entre as áreas de conhecimento, né, um equilíbrio, a equidade, que já foi falado. Habilidades que atendam todas as unidades temáticas. Então, nós temos 3 unidades temáticas: matéria e energia, vida e evolução, e terra e universo. Portanto, as habilidades estão distribuídas nessas 3 unidades temáticas. Então, nós vamos trabalhar as habilidades dessas 3. Normalmente, a sugestão que foi colocada para a gente pelo Instituto Reúna foi 3 habilidades, normalmente, por cada unidade temática dentro daquele ano letivo. Habilidades que levam ao domínio de conceitos essenciais. Está aqui a taxonomia de Bloom, observa a evolução do conhecimento até a evolução. Isso já está ultrapassado, já houve uma revisão em 2001, como eu falei, e hoje se pensa da seguinte forma: a criação, o criar, a etapa final, a luminescência, que começou com reconhecer. Então, o aluno, ele primeiro reconhece as características, sei lá, de um ser vivo qualquer, de um animal. O animal tem que ser heterótrofo, tem que ser pluricelular, tem que ser eucarionte. Então, nós estamos numa fase inicial. Se ele compreende, se ele passa a classificar o cão como um animal, e depois ele pode ver que a barata também é um animal, porque tem as mesmas características, então se está mostrando uma progressividade entre reconhecer as características, listar as características, e depois já começar a classificar. E assim vai uma evolução. Claro que, como eu falei para vocês,
a gente tem hoje a BNCC toda estruturadazinha e isso facilitou nossa vida. A gente vai trabalhar para que a gente possa atingir isso, mas não vai se preocupar com os verbos. Refletindo e praticando. Existem habilidades que precisam ser incorporadas? Qual a justificativa? Para adicionar habilidades focais. Vamos exercitar a aplicação dos critérios. Ler as habilidades prioritárias do mapa de foco do Instituto Reúna. Identificar os critérios existentes para um conjunto de habilidades. O que é isso? Olha, nós trouxemos a colaboração desse instituto que não tem parceria com a prefeitura e que está livre para qualquer colega ir no site e buscar. É livre para qualquer pessoa. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo detalhado das habilidades e definiram algumas por determinados critérios, que eu vou apresentá-los agora. Então, não é minha autoria, é do Instituto Reúna. O que é mapa de foco? Na verdade, vale frisar que este instrumento não substitui a base comum curricular, BNCC, né, e tampouco o currículo de Sergipe. São um instrumento para apoiar a definição de estratégias em cenários adversos. Ou seja, na condição de pandemia hoje, foi escolhido algumas habilidades que eles chamaram de habilidades de aprendizagens de foco, aquelas que devem ser centradas ou apresentadas nesse ano de 2020. Critérios. Progressão das habilidades. Considera todas as dimensões inovadoras da BNCC. Então, não foge da BNCC. Tudo que está na BNCC foi contemplado e no currículo de Sergipe, por consequência. Relação entre componentes, área. Componente, relembrando, ciência, área, ciência da natureza. Não houve corte proporcional das habilidades em relação ao tempo. Não foi extinta a habilidade. Apenas algumas receberam maior destaque, pelos critérios que já foram discutidos. Então, nós vamos classificar as habilidades em habilidades foco ou focal ou aprendizagem de foco. Então, essas são as imprescindíveis nesse momento. Então, quando formos fazer o nosso planejamento, a gente tem que lembrar das habilidades de aprendizagem de foco, AF. Isso aqui é o que é obrigatório para o momento. Ah, eu não gostei da que você apresentou. Então, você vai ter que criar critérios e justificar tais critérios. Aqui é uma sugestão, mas que tem um fundamento. Tem critério definido o porquê da escolha. Ok? Outras habilidades foram classificadas como habilidade de aprendizagem complementar, AC. Então, quando no mapa você vê AF, é a obrigatória. AC é aquela que você pode tangenciar apenas naquele momento. Por exemplo, falar sobre o ar, a importância do ar, a composição do ar, a formação da atmosfera, é focal, é um AF, é mais importante nesse momento do que falar exatamente na camada de ozônio, que você pode trabalhar conjuntamente quando falar das camadas. Quando você falar das camadas da atmosfera, você dá um toque sobre a camada de ozônio, do que você dá um destaque maior nesse momento sobre a camada de ozônio. Então, a camada de ozônio passou a ser, nesse momento, complementar, como uma informação que você dá, mas posteriormente você pode aprofundar em outro momento. Expectativa de fluência, ou seja, de passar aquele objeto de conhecimento para o ano seguinte, ou sabendo que ele foi trabalhado, ainda que superficialmente, no ano anterior, no 5º ano, ou no 6º ano em relação ao 7º e assim por diante. Tá aí o mapa de foco. Eu peguei um do 6º ano, só a estrutura para vocês verem, ó. Conhecimento prévio, aquilo que ele veio no ano anterior, para nós, prejudicado, mudou tudo, não é? E dentro do mesmo ano letivo, a conexão entre essa habilidade com outra. E aqui Carlos, você... Pois não?
É Mônica de novo. O professor Rafael disse que é um pouco confuso. Isso. Eu acho que a parte do foco tem que ler, gente. Se você não entrar no mapa de foco, você vai ter mais dificuldade de entender. Eu ainda vou, já, na próxima slide, eu vou colocar um real, tá? Isso. Eu vou colocar um real do 9º ano para que a gente veja com clareza o que é isso. Ok? Eu estou falando por alto, mas eu vou colocar já, daqui a 1 minuto, o real do 9º ano para eu dar um exemplo mais concreto. Mas, como a Mônica falou, não é suficiente. É necessário que o pessoal possa ter acesso ao documento, que eu posso mandar também. Ok? Então, conhecimento prévio, aquilo que ele viu antes e aquilo que ele ainda vai ver naquele ano letivo ou no ano seguinte. Você coloca o código da habilidade, né? No nosso caso, é F, ensino fundamental, né? O ano letivo, nesse caso aqui, 6º ano, 06, CI, que são as 2 primeiras letras da palavra ciências, e aí o número da habilidade, 1, 2, 3, 4. O texto da habilidade, o que aquela habilidade nos traz? A classificação, e aí volta para aquilo que eu estava falando antes, que talvez seja a dúvida aí. A habilidade focal, a F, a C, complementar. O que é prioridade, a F. O que é suplementar, a C. Objetivo de aprendizagem. Né? Aqui você vai descrever. Leva o que aquilo ali? Você tem célula. O que você quer que ele aprenda em relação à célula? Você vai aqui descrever. Competências da área. Opa! Quando a gente fala de competência, existe as 10 gerais. Aí eu pergunto a vocês. As competências são competências de ciências ou competências da área de ciência da natureza? As competências são da área ciência da natureza. São 8 competências. Então, vamos imaginar assim, ó. Nós temos 8 competências. Então, se aquela habilidade contemplar 3 competências e outra habilidade abrangeu apenas uma dessas competências, claro que a primeira está em vantagem. Por isso é que ela recebeu a nomeação de aprendizagem foco. E aqui os comentários do autor. Está aqui o que eu falei, acabei de falar. Competência da área de ciência da natureza. Então, são essas aqui, ó. Imagine com habilidade, só contempla a habilidade 1. E outra habilidade contempla 3, 4 e 5. Qual é que vai ser a habilidade focal? A que contempla 3, 4 e 5. O número de competências também foi levado em consideração para determinar se uma habilidade é foco ou complementar. Aqui eu já parto para a gente. Peguei o 9º ano e já tenho para vocês aqui, ó. Essa primeira coluna aqui, cada habilidade tem uma numeração, vocês sabem disso. Então, essa coluna aqui são todas as habilidades foco que você deve trabalhar no 9º ano. Tá aqui. São essas aqui. No documento que eu vou mostrar, tem todas elas. Você vai ano a ano e vê quais são elas. Essas aqui, ó, são complementares. Com aqueles numerozinhos que você ajudou a gente a aprender. Pois é. E hoje eu sei que aprendi. Eu estou ficando sabida agora. Vocês podem tranquilamente me ajudar sendo tutoras de qualquer colega que tenha dúvida. Não tem problema algum. Agora, observe aqui, ó. Essas cores que a gente coloca aqui foi simplesmente para colocar a unidade temática, tá? As 3 unidades temáticas. Então, no caso do 9º ano, nós temos 3 unidades temáticas para matéria e energia. Ó, essas 3 aqui, a 1 e a 2 e a 7, são as 3 habilidades que devem ser trabalhadas na unidade temática matéria e energia. A 9, a 11 e a 13, vida e evolução. Então, você vai lá no currículo Sergipe, observa a unidade temática, vida e evolução. Lá, você vai encontrar essas siglazinhas aqui, ó,
que é a numeração da habilidade, e lá tem a descrição também. Então, você vai com esse documento, que eu posso enviar para quem não tem, já destacando, separando de português, de inglês, tal, de matemática, só as nossas, vai lá, escolhe a habilidade e vai colocar no seu planejamento. E, por último, as 3 habilidades que forem escolhidas, né, para Terra e Universo. Então, a gente já sabe, para que a gente não perca tempo nesse momento, quais são as habilidades que os pesquisadores, eu não posso dizer que é unânime, mas que a maioria dos pesquisadores brasileiros tem adotado, que são essas. Pronto. Então, em tese, o que eu vou ter respaldo para escolher a habilidade focal? Essas aqui. Em cada ano, 6º, 7º, 8º ano, tem 9 habilidades focais. Tá? O 8º é que o número aqui, em relação à Terra, da unidade Terra e Universo, é que aumenta. São 4, diminui uma de outra unidade temática. Mas a estrutura é essa. Então, isso aqui é a referência para você fazer qualquer planejamento. Está aqui, não é meu, o mapa de foco da REUNA eu peguei do 9º ano. Observe, conhecimento prévio. Observe aqui, ó. Vou me aproximar, que está muito pequenininho. Então, ó, no 4º ano e no 5º ano, como é que você sabe? Olha lá, é F05. Então, eu já sei que isso aqui foi trabalhado onde? No 5º ano. É F04. Opa, foi trabalhado também no 4º ano. Então, é para se trabalhar no 4º ano, no 5º ano. Conhecimento prévio. E agora está a habilidade aqui, ó, no 9º ano. Observe que muda, é F09. Então, no 9º ano, você vai trabalhar algo que já foi trabalhado em tese no 5º ano e no 4º. Sexto, investigar as mudanças de estados físicos da matéria e explicar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica, abaixo do microscópio, do visível. Então, nós aí pegamos gancho para trabalhar o quê? Para trabalhar átomos, elementos químicos, modelos atômicos, e assim vai toda a construção que nós vimos o ano passado, quando trabalhamos química. Carlos, a imagem ainda está pequena, não tem como aumentar mais um pouquinho. Mônica, Vai tentar, entenda, mas eu acho que não tem como. É só para vocês entenderem. Eu estou lendo para isso. Vocês têm uma noção do que é. Quando vocês pegarem o material impresso, fica mais fácil. Vai ficar tudo mais fácil, O que vocês têm que, nesse momento, focar é o seguinte, ó. Classificação, ó. Acompanhe o ponteiro do mouse. Classificação, ela é uma AF. Então, mudança de estado físico e suas transformações são obrigatórias dentro da unidade temática matéria e energia. Por quê? Porque o aluno já tem um conhecimento prévio, ele já viu isso antes, e isso aí vai servir para o que vem depois. Observe também aqui, ó. Competências da área. Abrange a competência 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Então, observe que ele já atingiu um número grande de competência da área. Por isso é que ele também ajudou para que ela fosse escolhida como atividade focal. Observe aqui o que eu falei anteriormente em relação ao ensino médio. Ó. Ele já coloca aqui, ó, o link. Qual a habilidade do ensino médio? Tá vendo? Ó? Qual a habilidade do ensino médio é que será resgatado esse objeto de conhecimento de novo, com outro enfoque, mas será resgatado. Infelizmente, pessoal, eu estou falando muita coisa e que requer que a gente tenha o conhecimento da BNCC e do Currículo de Sergipe. É uma pincelada que a gente está dando aqui nesse momento, a gente não tem tanto tempo. Mas a gente vai ter
momentos, a prefeitura vai marcar momentos que a gente pode virtualmente conversar e ajudar a tirar dúvida, discutir com os colegas qualquer questionamento. Bom, os mapas de foco você pode encontrar nesse endereço eletrônico, mas eu posso enviar para vocês. Tá? Isso aqui é livre, qualquer pessoa pode entrar lá e pegar. É meio complicadinho. Às vezes as pessoas se porque você tem que identificar. Você tem que sair, descobrir onde é que vai pegar. Quando a gente entra a primeira vez... Mas eu posso mandar... É melhor mandar. O pessoal está mandando e-mail, está pedindo, né? Aqui. Eu posso mandar do nosso componente, ciências. Bom, eu coloco aqui relatos de experiência, já vou terminar. Na verdade é o seguinte, pessoal, nós não paramos. Nós, de ciências, não paramos. Quando a CEMED suspendeu as horas de estudo, eu falei que não ia cancelar, porque tinha um compromisso, já tinha marcado com os colegas, já tinha inclusive mandado o link, então eu disse, olha, não posso cancelar dessa forma. Então eu fiz uma reunião com os colegas, com alguns colegas, e nessa reunião eu expliquei a situação e os colegas se motivaram a continuar. Então nós não paramos, nós passamos esse tempo todo trabalhando estratégias, trabalhando o que era possível implementar com o nosso retorno à sala de aula. É claro que nós não sabíamos que ia durar tanto tempo. Nós não sabíamos que seria ensino remoto. Nós fizemos vários materiais, cada um produzia 1, 2, 3 atividades. É um grupo pequeno aqui, eu agradeço de antemão a professora Mônica Esmerim, a professora Mônica Figueiredo, ao professor Carlos Messias, e posteriormente entrou a professora Patrícia, e agora a professora Rita. É Rita, Mônica? Regina, meu anjo. Regina está ingressando no nosso grupo. Então, a gente tem um grupo próprio que a gente discute ciência, não é um grupo de discussão de outro assunto, é somente de ciência. A gente prepara material e esse material torna-se coletivo. Eu faço um trabalho para minha sala de aula, o outro colega utiliza, eu utilizo de outro colega, respeitando, claro, os direitos autorais, e nós colocamos o nome de todos nós. Então, nós fizemos o plano de curso do 6º ano, então vai com o meu nome, o nome dos outros colegas. Fizemos do 7º ano, vai com o meu nome, vai com o nome dos colegas. É uma produção coletiva. E os trabalhos que nós estamos executando, quer seja demonstração, experimento, as apresentações, podcast, jogos, as ferramentas síncronas, assíncronas, tudo que a gente tem feito, a gente tem colocado no Google Classroom, Google Sala de Aula, somente para aqueles que integram esse grupo. Então, é um trabalho e que, por isso a gente não pode apresentar tudo aqui, porque nem tudo vai servir para a sua sala de aula, depende da condição de cada sala de aula. Então, agora eu vou apresentar, em alguns minutos, rapidamente, exemplo para vocês. Carlos, deixa eu falar uma coisinha só sobre esse negócio que vai aparecendo aí. Está aparecendo já. A produção é coletiva e porque, digamos, Carlos apresentou um mapa, como é que foi aquele mapa de foco? Não, foi da célula, foi mapa conceitual. Mapa de conceito, certo. Isso. E aí a gente viu que tinha um negócio que podia melhorar. Aí a gente disse que ficava difícil para o 6º ano, já que ele não trabalha com 6º, ele não tinha a noção de como era o aluno. Aí ele sugeriu a mudança. Então, é coletivo. A gente diz o que a gente pode, que a gente vê um problema, e o colega, e coletivamente a gente discute. Por isso que tem o nome de todo mundo, né? Mas tem o nome do professor autor. Professor autor, no caso, eu tenho um autoinstrutivo de Carlos, tem o nome Rochas, que eu vou usar. Tem lá professor autor no meu material, ele, e eu a professora que vai aplicar esse autoinstrutivo que Carlos fez. Entendeu? É isso que a gente tem, pelo menos eu fiz assim. Coloquei o seu nome como autor e eu como professora que está aplicando o seu texto. Perfeito. Agora eu vou rapidamente mostrar para vocês uma coisa, ó, rapidinho. Tentar, né, pelo menos. Vejam, amigos.
Será que é possível fazer isso com meus alunos? Carlos, não apareceu nada ainda. Nada, né? Não. Carlos Oliveira, pode falar. Quer dizer, Carlos Messias, pode falar, viu? Você conhece tanto quanto eu. Deixa eu ficar caladinho aí. Eu estou montando aqui a lista. Carlos Messias, dá um acesso aí a Carlos Costa, tá? Enquanto eu estou montando a lista aqui, por favor. Ó, me ajuda aí, viu, Carlos? Veja aí se está funcionando, Carlos, por favor. Tá aparecendo agora. Apareceu. Apareceu, Ju? Gente, ó, veja. Tá aí uma atividade. Tá aqui um texto sobre DST. Fonte, Ministério da Saúde, DST, AIDS e hepatites virais. É um texto construído pelo Ministério da Saúde, não é meu, da minha autoria, então eu tenho que colocar a fonte aqui do lado. Então o aluno vai ler esse texto. Tá aí. O texto do MEC ainda utiliza a nomenclatura DST e apresenta alguns exemplos. Será que você prestou atenção na leitura do texto? Então, teve um conhecimento que foi dado, ele leu, e aqui ele vai exercitar através desse material. Aqui eu estou aprendendo ainda a colocar som, mas existe a possibilidade do som. Quando ele acerta, ele recebe a palmazinhas. Quando ele erra, tem um outro som. Então, vamos lá. Está aqui uma pergunta. Então, ele vai optar aqui, ó. Qual a sigla para doença sexualmente transmissível? Usando a nomenclatura ainda do Ministério da Saúde. Então, vamos lá. Ele clica SIDA. Então, aqui ele vai, a gente vai brincando com ele. Agora eu pergunto a vocês. Aqui ele acertou, vamos para a próxima. É possível eu apresentar uma atividade como essa, como a CCNP? Pergunta que eu faço a vocês. Seria possível? Nada? Ninguém acha nada? Aí, já que eu estou aqui, estou de novo de volta. Para falar sou só eu, o outro não falar nada. A criatura. Para meus alunos que não têm quase acesso nenhum, se não for na escola, fica difícil. Mas se a gente estivesse na escola, seria perfeito. Eu ficaria muito satisfeito em usar. Aí é que está a nossa reflexão. Nós queremos isso, pessoal. A gente está produzindo um material que não vai servir só para esse momento. Não é? Quando tivermos o retorno presencial, a gente pode utilizar várias metodologias, vários materiais. E vamos tornar nossas aulas certamente mais agradáveis. Essa parada foi até boa nesse sentido. A gente reformulou, a gente discutiu, a gente tem a possibilidade de crescer. E isso é que a gente tem que passar para o nosso aluno, essa visão otimista da coisa. Então, aqui, ó, qual a principal forma de transmissão das doenças sexualmente transmissíveis? Se o camarada clica no errado, ó, faz um som, ele volta. Se clica no certo, assim ele vai para a próxima. E você vai brincando com esse aluno. Agora, nós sabemos que nem todo aluno vai ter condição, né, de brincar com a gente online. E aí, nós temos que ter pé no chão. Vejamos essa projeção aqui. Tá aparecendo, Mônica? Ainda não, cara. Pronto, aí chegou, tá aí. Pronto, vejam agora. E agora? Começou a aparecer. Joia. Está aí o modelo de planejamento. Observe que a Secretaria, nesse momento, está trabalhando com o planejamento e com a ACCNP. Então, você tem que fazer o planejamento, que provavelmente vai ser incorporado lá no diário eletrônico, né? Acredito eu que com o diário eletrônico a gente vai ter que preencher no próprio diário eletrônico. Então, nós temos o quê? O cabeçalho da sua escola, você coloca o seu cabeçalho aqui, atividade, já está dizendo ACCNP,
módulo 1, atividade 1. Pode botar só o módulo 1 ou 1, não importa. O componente curricular, se fosse a área de conhecimento, ciência da natureza. Como é componente? Ciências. O nome do professor, a data que é definido, isso é padrão para as escolas, né? A turma, o ano e a turma que você está trabalhando. No nosso caso, 6 horas aula. Por que, gente, 6 horas? Porque cada semana são 3 aulas, né? Se sua escola, por exemplo, tivesse 2 aulas só para ciência, aqui nós teríamos 4 aulas, né? Mas a rede tem 3 aulas semanais. Normalmente é assim, 3 aulas semanais, 2 semanas, 6 aulas. Prazo de entrega também é definido pela escola. Unidade temática, você tem 3 possibilidades. Ah, Carlos, eu tenho que começar com matéria e energia? Não. Você tem que escolher, dentre as 3 que existem, vida, universo, terra e universo, vida e evolução, ou matéria e energia. Se você... Ah, meu livro começou em matéria e energia. Posso começar por essa? Pode, sem problema. Aqui eu fiz uma baseado no livro do aluno, que eu sei que ele já recebeu. Então, a primeira unidade temática eu coloquei aqui, matéria e energia. Habilidade, dentro de matéria e energia, basta olhar no currículo do Sergipe, está lá a habilidade número 1. Repetindo, ensino fundamental é F09, refere-se ao 9º ano, CI, ciências, 01 é o número da habilidade. Está aqui, descrevendo a própria habilidade. Mais abaixo eu coloco para vocês, objeto de conhecimento. O que ele vai estudar nessa habilidade? De forma complementar, estado físico da matéria, mas o foco, mudança de estado físico. E os fatores que influenciam as mudanças. Né? A gente sabe, temperatura, pressão, volume e tal. Então, é o que vai ser abordado aqui como objeto de conhecimento. Objetivo da aprendizagem: estimular os alunos, através de atividades curriculares não presenciais, a elaborar questionamentos para adotar temas vistos anteriormente, análise prévio, né? Sobre transformações que ocorrem com a matéria, em especial a água, reconhecendo suas principais mudanças e os fatores que influenciam. Material e recurso: material didático impresso ou digital. Isso vai depender, né? E ou, você pode fazer os dois. Você pode fazer um impresso e depois mandar um vídeo, ou mandar um joguinho, ou marcar um dia de plantão para que ele possa entrar, quem quiser brincar com você. Desenvolvimento, ainda dentro do procedimento. Os alunos devem ter acesso ao material, fazer uma leitura minuciosa, pesquisar em livros físicos ou virtuais e responder às atividades propostas do módulo. Encerramento. Eles vão enviar as atividades propostas na próxima ida à escola, conforme aquele calendário, ou, no meu caso, ele pode mandar por e-mail. Eu aceito também por e-mail. E aí vai depender. Quando eu tiver contato com esses alunos, pode ser que eles digam, pode ser por WhatsApp, eu vou dizer, pode. E aí eu pego, eles mandam para o WhatsApp da escola, a escola manda para mim e resolve do mesmo jeito. Possibilidade de avaliar. Eu coloquei de forma simbólica aqui, porque eu não sei ainda como é que a escola vai determinar. São quantos ACCNP que vão contemplar uma unidade? Eu não sei ainda, né? Nós temos 2 unidades por semestre, eu não sei. Então, eu coloquei aqui 3 pontos. Como será distribuído isso? Meio ponto pela entrega dentro do prazo, ele cumpriu o prazo, que eu sei que alguns vão entregar muito depois. Meio ponto pelo aspecto do questionário devolvido, se ele está amassado, se ele não está, se ele está riscado. E o capricho na escrita das respostas. Então, meio ponto eu vou dar porque ele entregou no prazo, meio ponto porque ele teve um carinho com o material, não sujou, não borrou, respondeu, que a gente consegue ler. E, por último, 2 pontos pelo acerto dos desafios propostos no módulo. Sugestão da próxima atividade: continuidade da unidade temática matéria e energia. Até porque aí vai ser uma negociação que você vai fazer com a escola. Porque eu não sei como é que a escola vai determinar a quantidade que ele pode imprimir, né? Se deixar livre para você fazer, sei lá, 7, 8, 10 folhas, aí seu módulo vai ser muito melhor. Se não puder, você vai se adaptar conforme a realidade da sua escola. Então, isso aí foi o planejamento.
Alguém tem alguma coisa que colocar? É bem simples, a gente pode utilizar, inclusive, o livro didático como uma referência. Agora, Carlos, o Rafael perguntou mais uma vez do EJA. Não vai ser aqui ou vai ter um outro momento para o EJA? Aqui no grupo de estudo, não. É modalidade, a CEMED deverá ter encontros específicos, provavelmente para o EJA. Modalidade a gente não trabalha dentro do horário de estudo. É outra dinâmica, infelizmente. A Maria Vilma disse que viu no G1 que a vacina vai ser viável só em junho de 2021. Gente, vamos pensar isso para final de 2021. Respirem, relaxem, não tem o que fazer. Se a gente vier antes, a gente sofre menos, né? Do que pensar para tal data, chegou lá, não aconteceu, aí começa a criar ansiedade. Se você botar para final, eu já estou desistindo. Depois que eu vi uma reportagem que era 2025, eu entreguei a Jesus mesmo. Pronto, gente, não tem vacina da AIDS ainda. Né? Eu espero que apareça uma vacina, mas... Faz parte, né? Vamos ver lá, vamos continuar? Vamos terminando aqui, gente. Eu sei que vocês estão apressados. E cansa mesmo. Tá aparecendo? Ok. Bom, aqui tá... eu botei o módulo errado, não botei do primeiro ano, do 9º ano, né? Então, me perdoe. Vê se aparece. Do 9º ano. Isso. Apareceu do 9º agora? Apareceu. Pronto. 9º ano. Então, aquele planejamento foi em cima disso aqui. A escola resolveu fazer um cabeçalho. Para mim não foi tão bom assim, porque comeu um pouco da página, né? Eu fiquei com medo de fazer algo maior e criar dificuldade estrutural para a escola. Então, eu tentei fazer um trabalho enxugado, enxuto. Então, se você bota um cabeçalho já grande, já dificulta um pouquinho. Então, eu amarrei, ficava diminuindo as letras e tal. Então, ó, tá aqui o módulo de mudança de estado físico da matéria, já tentando fazer o link com depois a possibilidade de a gente trabalhar átomos, de trabalhar substâncias puras e misturas. Então, a gente já faz um link aqui. Aqui eu contei uma historiazinha. 2 meninos irmãos, eles querem fazer picolé em casa, pedem ajuda do pai para colocar o resto do suco no congelador, né? E depois de 3 horas, o suco passou do estado tal para tal, e ele puder desfrutar. E só que durante o tempo que eles esperaram a fazer o picolé, eles ficaram com algumas dúvidas. Você podia ajudá-los? E aí a gente desenvolve as perguntas dentro desse tema. Por acaso... Carlos. Oi. Carlos, o que você apresentou anteriormente Sim. É o planejamento que vai ficar na escola, é isso? Sim, isso. E isso daí que você está apresentando agora é um módulo a que vai ser... CCNP. O que vai para o aluno. Isso. Okay. Perfeito. Certo. Então, aqui lá vai. Por que o suco foi colocado no congelador? O picolé, em qual estado físico, ele permanecerá assim por quanto tempo? Por quê? No exemplo, podemos identificar 2 mudanças de estado físico. Você consegue identificá-la? Aí você vai dando algum complemento dos estados físicos. Existem 3 estados físicos, uma substância pode estar, a depender das condições, em mais de um estado físico. Coloca que você já conhece, já fazem direto esse esquemazinho aqui, né? E aí eu começo a chamar a atenção. Chamando a atenção o quê? Que a gente vai ver numa parte desse questionário que eu não coloquei sublimação. Eu usei a água como referência, mas não coloquei sublimação. E aqui a gente vai colocar depois. Aqui eu estou falando o que é fusão, para que ele entenda, pelo exemplo da fusão, que é só seguir a setinha, o sentido da setinha, a orientação da setinha, que ele vai saber que é sempre passagem de alguma coisa para outra. Então, fusão do sólido para o líquido, solidificação do líquido para o sólido. Então, aqui a gente explica rapidamente isso aqui, e que depende da temperatura. Né? Aí lá vai. Como é chamar a temperatura necessária à ocorrência de uma fusão? Então, uma coisa é a fusão.
Outra coisa é a temperatura que vai permitir a ocorrência da fusão. Então, ele vai ver a questão de noção de ponto de fusão. E aqui eu jogo o que é sublimação. Observe que no esquemazinho, ó, não tem sublimação. Então, ele já vai pesquisar no livrinho dele ou em algum material que ele tem ao lado. Quais as mudanças de estado físico que ocorrem com a diminuição da temperatura? Então, ele vai ver o sentido, se é para a direita, para a esquerda. E aí o textinho vem. Propositadamente não foi colocada a imagem acima a sublimação, pois não é comum para nós a sua ocorrência com a água. Um exemplo de sua ocorrência se dá em países frios. E aí a gente começa a explicar a coisa, ele já vai associando uma coisa com a outra. Termino essa parte com essa pesquisinha aqui, ó, que ele vai fazer. Qual a mudança de estado físico que não consta na ilustração anterior? Sublimação, a gente sabe, né? Por que a água não congela no fundo dos oceanos? Já é algo além do que ele está vendo aqui. Já é uma pesquisa que ele tem que fazer. Por que no alto do pico da neblina a temperatura de ebulição é menor do que aqui em Aracaju? O conceito já de vaporização. A gente sabe que ebulição é uma modalidade dentro do conceito de vaporização. Por que qual a sigla das unidades da federação citada na pergunta anterior? Então, eu falei pico da neblina. Se discute qual o ponto mais elevado do Brasil. Um dos mais elevados, pico da neblina. Em qual estado ele fica? Ele fica no Amazonas. Qual a sigla? AM, tudo maiúscula. Né? Sergipe, ele vai dizer que é Sergipe. Aracaju fica em Sergipe. Qual a sigla? Tal. Então, você pode criar links com a geografia, criar ligações com a matemática, e assim por diante. Aqui a gente fez o primeiro, pegou todos nós de surpresa, né? E a gente fez como pôde. Por último, nesse módulozinho, eu coloco a questão da temperatura de fusão, temperatura de ebulição e algumas substâncias comuns para a gente saber qual a temperatura que permite o chumbo derreter. Está aqui. Aí ele vai pesquisar qual a temperatura de ebulição do chumbo. E assim por diante, ele vai completar essa tabelinha. Então, isso seria mais uma possibilidade para ele. Além daquele jogo que eu apresentei, teria algo nesse sentido. Carlos, tem uma pergunta aqui do Rafael sobre ilustrações se vão ser coloridas. Como você tem uma resposta muito boa para isso, eu estou deixando você responder. Olha, Rafael, né? A gente, como professor, a gente faz o melhor possível, né? E a gente faz bonitinho, pensando no aluno. Agora, a transferência desse material para o aluno, a gente não pode se responsabilizar, né? A gente tem que fazer o melhor que a gente pode. A gente não pode se insurgir, porque somos funcionários, a gente quer o melhor. Agora, se o poder público não assume o papel dele, aí não cabe a nós. Claro, se você imprimir isso aí em preto e branco e ficar ilegível, você vai ter que rever. Né? Você vai ter que rever e adequar como melhor puder. Agora, veja, se for um caso de que você possa projetar para o aluno e ele responder com você, aí você pode deixar assim, bonitinho, colorido, não tem problema. Né? Então, vai depender muito da circunstância. Né? Carlos. Pois não, Carlos. Você usou algum critério para saber qual a quantidade de assunto, de objetos do conhecimento a ser colocado dentro de um módulo de acordo com a quantidade de dias, que são de 2 semanas? Tem algum critério? Ou você aleatoriamente escolheu esse assunto e não se importou muito com essa quantidade de dias? Vamos lá. A gente tem que analisar a sua pergunta sobre vários critérios. Primeiro, a escolha nunca é aleatória. Por quê? Porque está vinculada ao currículo de Sergipe e à BNCC. Então, você tem que olhar, primeiro, qual é, dentre das três unidades temáticas, que você vai começar o seu trabalho. Eu não sei como foi o caso de vocês. No meu caso, eu comecei uma turma, digamos, que eu comecei 6º ano. Não é real, mas eu comecei 6º ano A
comecei com Terra e Universo. Eu optei em continuar dentro de Terra e Universo. É uma opção minha. Você pode começar com Vida e Evolução. Então, você escolheu a unidade temática, até pelo livro que você já tem, digamos, para facilitar que o aluno acompanhe. Você pode optar. Então, a gente nunca escolhe livremente. Agora, no caso, por que eu escolhi aquela habilidade? Eu adotei a unidade, a aprendizagem foco. Eu vi que era coerente aquele trabalho do Reúna, então eu disse, olha, vou eliminar um trabalho para mim. Se já tem algo pronto, feito especialista, que eu concordo com isso, os critérios me convenceram, então eu aproveitei. Então, aquela ali, que eu coloquei como exemplo para vocês verem, é a primeira, né, de matéria e energia do 9º ano. Então, eu peguei aquela habilidade, tentei fazer uma ACCNP. Agora, a complexidade vai depender de alguns fatores que não dependem de você. Primeiro, a escola vai permitir que você imprima quantas folhas? Você pode fazer um módulo com 10 folhas? Eu não sei se a sua escola vai garantir isso para você, entende? Então, você tem que negociar. Se você puder se reunir com os colegas, sei lá, você pega matemática, uma pessoa que gosta de trabalhar, você tem afinidade, vamos fazer nós dois um módulo? Vamos. Então, vamos fazer um módulo, sei lá, com 12 laudas. Mas 12 laudas, mas tem 2 componentes aí nesse processo. Entende como é? Então, vai depender da sua escola. A gente não pode aqui definir algo que é a escola que vai ter que negociar com vocês. Poderia a escola juntar todos os professores, todos os componentes, e fazer um módulo só? Claro que ficaria um módulo grande. Mas poderia, se você analisar que talvez esse módulo unificado com todos os componentes, talvez ficasse até menor do que cada um levando 5 cópias, 5 laudas. Isso é relativo. Entende, Carlos? Entendi. Ok. Carlos, agora, uma coisa que você estava falando aí, quando você falou que começou com Terra e Universo, a gente discutiu. Quando a gente discutiu no grupo, quando fazer o planejamento, nós começamos por Terra e Universo, né? Sim. Aí, tanto que ficou meio padrão para mim, também comecei por Terra e Universo. Mas, e se a pessoa começar, digamos, com Terra e Universo, como eu comecei, você começou, e o próximo módulo tem que continuar com Terra e Universo, não é isso? A coerência deveria ser, sim. Agora, aproveitando as habilidades que foram eleitas como de foco na unidade temática Terra e Universo, né, Mônica? Isso. Então, digamos que tem 3 habilidades de foco, e dessas 3, eu usei uma no primeiro módulo, quero usar as outras 2 no outro. Pode. Você pode usar, inclusive, Mônica, perdão de interromper, você pode continuar com a mesma habilidade. Não significa dizer que um módulo tem que contemplar uma habilidade, não, pessoal. Ok? Você pode apresentar o primeiro módulo com aquela habilidade. No segundo módulo, no segundo ACCNP, você pode continuar com a mesma habilidade e avançar naquele objeto de conhecimento. A gente não separa o objeto de conhecimento em vários tópicos. Ok? Então, outra coisinha é justamente assim. Por exemplo, como você acabou de dizer, tem 2 habilidades. Então, eu poderia, digamos, se tem 2 habilidades, trabalhar o módulo dividido em 2 partes, valendo as 6 aulas, porque a gente tem que valer para 15 dias, porque está no documento, né? Que o módulo vale no máximo para 2 semanas. Teve até uma confusão, que alguém me disse na escola que estava sabendo que só podia fazer um módulo valendo 2 aulas. Eu disse, uai, e vai caber o que isso? Né? Não, isso é orientação do Estado. Você já tinha explicado isso para a gente. Eu pude tirar a dúvida do povo da escola graças a você. Quero dizer aqui ao vivo e a todo mundo que se eu não tivesse explicado, o povo da escola estava mais doido que eu, ia estar mais perdida ainda que eu. Mas está vendo que eu estou perguntando demais, né? Mas eu tenho que perguntar. De forma alguma, fica à vontade. Eu dividir esse módulo, digamos, já que são 2 habilidades, mas fazer um módulo só com 2 habilidades, digamos, uma página para um módulo, outra para outro, poderia ser feito assim? Pode, sem problema, não tem... Além da pesada, normal, né? Sim. Vejam, cada módulo, independente da quantidade de habilidades que você acha que consegue contemplar, cada módulo são 6 aulas. Se você, no módulo, consegue trabalhar toda a habilidade, se você acha que conseguiu, ótimo.
Senão, você pode continuar. Por exemplo, como é que eu faço quando a gente se reúne? Eu apresento uma atividade normalmente autoinstrutiva, onde, como eu não posso dar o conteúdo para ele, o melhor objeto de conhecimento, eu não tenho como passar diretamente, ele vai lendo e aprendendo e respondendo e lá sobe e desce, sobe e desce. Depois eu tenho feito o quê? Várias atividades para solidificar aquilo ali. Então, você pode primeiro fazer um autoinstrutivo, depois você pode fazer um podcast para complementar, como o Carlos fez um bem legal, né? Eu não tenho ainda a capacidade de fazer o que ele fez. Depois pode gravar uma aula, como eu gravei sobre aquele... Observe que eu fiz rocha, um autoinstrutivo sobre rocha, depois eu mesmo gravei uma aula, né? Gravei uma aula questionando algumas coisas, bem dinâmico em relação ao que eu pedi antes. E ele, você pode mandar para um grupo de WhatsApp, eu não mandaria com o meu telefone, eu não acho legal isso, porque senão o acesso é imenso, mas eu mandaria para a escola colocaria no grupo do WhatsApp dos pais ou deles próprios, eles complementavam aquela aprendizagem através daquela aula que você gravou. Ou até você pode pensar o contrário. Se você não tem como se reunir com o aluno na semana, porque ele não tem como, mas ele pode gravar no celularzinho dele um vídeo, ele perguntando as dúvidas que ele tem daquele material, manda para a escola manda para você pelo seu WhatsApp. Então, vai depender. É a nossa prática que vai fazer com que a gente tenha determinadas concepções. É o momento que vai dizer tudo é válido e a gente vai filtrar ao longo desse tempo, dessa nossa experiência, o que é possível, o que a gente deve corroborar ou não. Né? Eu estou falando aqui pelas experiências que a gente tem enfrentado, mas lembre que é tudo novo. Né? Nós estamos navegando de um mar desconhecido. Talvez a gente descubra um outro continente, um país novo, quem sabe, né? Uma das coisas que eu fiz, eu estou falando assim, mas você sabe que a gente já conversou isso. Sim, pode claro. aparecer dúvida na hora que eles forem fazer. Eu tive uma dúvida que a gente discutiu, que foi justamente uma habilidade que pedia que observasse as fases da Lua. E a observação de fase da Lua tem que ter pelo menos um mês, né? Aí, depois de muita briga com a direção, eu fiz o que Carlos manda, faça a sua parte, não é isso? O resto... Foi o que eu fiz. Eu mandei a atividade separada, disse que botei a data de entrega e botei a data de entrega para bem depois. E expliquei na direção. Se eles não quiserem dar para o menino, é problema da direção. Eu fiz. É isso que eu estou chamando a atenção, entendeu, Carlos? O que você sempre fala para a gente, que tem que fazer a nossa parte. Eu queria que você reforçasse isso. Mas pelo menos a minha visão é o seguinte, nós somos servidores públicos, nós temos uma relação temos vínculo com esse ente que é a prefeitura, e nós temos a obrigação de fazer. Claro que a gente tem também, a gente vai criticar, a gente vai fiscalizar todo o processo, sim, é um dever nosso, mas nós temos a obrigação de dar resposta. Agora, não existe no nosso estatuto, ou em qualquer documento que a gente venha assinar, que nós somos responsáveis por fazer chegar a CCNP ao aluno. Não é um encargo nosso levar até o aluno. A gente faz o material, a escola tem que arranjar os seus meios para fazer chegar ao aluno. E a prefeitura evoluiu, porque se comprometeu, no mínimo, de imprimir esse material. Já é um grande passo. Né? Eu concordo, eu acho que a gente sabe que seria inviável. Inclusive, eu me lembro de uma coleguinha minha, há algum tempo atrás, que eu perguntava, vai participar de alguma ferramenta, né, uma forma completamente digital? Teve uma pessoa que colocou nenhuma, pois nenhum aluno meu tem internet. E depois essa pessoa começou a participar, se reunir conosco, e hoje é uma pessoa que entende que a gente tem que aprender essas coisas. Que essa realidade pode não ser a de hoje, mas que amanhã, né, pode ser isso aí. Então a gente vai crescendo aos poucos, vai melhorando, a gente vai conhecendo coisas novas, melhorando enquanto profissional, e um dia a gente espera que chegue ao aluno. Vamos cobrar, vamos trabalhar para que isso aconteça, embora não seja a nossa obrigação nesse sentido. E possivelmente, Carlos,
mesmo depois do retorno às aulas presenciais, possivelmente essas ferramentas digitais vão ser usadas por cada um de nós de forma mais frequente, até porque nós já desenvolvemos habilidades para manejar com isso, então vai ser muito mais importante para a gente no andamento das nossas aulas, né? Muito bem, Carlos. Não é uma coisa para agora, né? Talvez não seja uma coisa para agora. Agora, a gente tem que reconhecer. Talvez antecipou aquilo que não tinha jeito, ia acontecer, né? Então, a gente vê celular, demorou um pouquinho, mas hoje é uma realidade. Praticamente todo mundo tem um celular. E essas ferramentas, se Deus quiser, vai chegar a todo mundo. Talvez não agora, mas a gente tem que começar. A gente não pode se furtar de não apresentar, de não mostrar perspectivas. Se eu não posso agora apresentar algum dos jogos, estou terminando aqui as ideias do jogo de forca, como eu prometi para vocês, vou fazer um jogo de forca de qualquer jeito. Então, quando eu fizer o jogo de forca, se eu não conseguir fazer online, brincar com meus alunos no plantão, quando eu voltar presencialmente, eu vou fazer na sala de aula. Não tenha dúvida. Se eu não puder utilizar agora, vai ser utilizado para o ano. Todo o material que a gente produziu, e produzimos muito, né, a gente tem muita coisa já, a gente vai utilizar. Se não agora, mas mais tarde vai. Né? Isso não tem dúvida. Nós vamos crescer muito. Talvez essa pandemia tenha despertado nas nossas autoridades a necessidade de ver com mais objetividade essa questão de acesso à internet nas nossas escolas, né? Porque no futuro a gente pode novamente viver uma nova realidade como essa, né? E aí já estaremos mais preparados, né, para enfrentar. Então, sem dúvida, quem sabe isso passa pela cabeça deles. Verdade. Pois é. É verdade. Eu contei, eu fiz uma lista, Carlos, com as atividades. Temos mais de 20, viu? Isso só com as habilidades foco, com aquelas que são foco. Eu não contei as que não são foco. Eu fiz Que uma maravilha. Para me ajudar. Depois eu mando, por favor. Tá bom. Boa tarde, Carlos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, professora Márcia. Em relação até a pergunta anterior do objeto do conhecimento. Porque nós teremos acesso ao GIE para um registro que é para ser em momento real da aula, né? Que na nossa disponibilidade. Então, os seus dias, então, durante a semana eu vou registrar 3 aulas, de acordo com o meu planejamento. Seria isso, né? Se tiver errado em alguma coisa, para você dizendo. E aí eu fiquei muito limitada e, ao mesmo tempo, sem ter um norte em relação à minha construção do módulo, já que nós não temos uma realidade da escola de como esse aluno vai ser assistido durante o momento, né? Então, eu vou estar disponível para o aluno, mas de que forma? Se eu vou ter uma forma, se eu vou no Google Sala de Aula e tal, então esse módulo eu sei que para todo mundo é muito experimental. Então, como, de certa forma, eu vi o seu exemplo, você tem ali um objeto do conhecimento, e ali tudo bem que você vai conseguir destrinchar, mas para que você consiga registrar em 6 aulas, eu acho que talvez tenha sido um pouquinho mais antes quando falou conteúdo, objeto do conhecimento. Óbvio que daquela atividade, você consegue ampliar muito e colocar diversos objetos do conhecimento. Mas se o meu planejamento ele se torna assim relativamente mais fechado a esse objeto, como vai ser? Você já teve acesso para ver se eu vou ter que, na primeira aula, conteúdo tal, na segunda aula, tal, ou eu vou colocar um planejamento? Porque no estado eu jogo meu planejamento, eu não vou colocar aquela aula daquele momento e outra coisa assim do tipo. Aí fico assim meio sem norte, porque aí eu tentei fracionar muito objeto de conhecimento para que tivesse fracionado em 6 aulas, entende? Mais ou menos coisa assim. Foi condensada, utilizando o livro como base, sem muita coisa, diversificando poucas questões, e contemplasse mais objetos, entendeu? Porque eu tinha essa preocupação, porque eu não conheço a ferramenta, não sei o que é que vai me esperar segunda-feira, né? E aí, pelo menos eu estou sem acesso, já pedi, já entrei em contato com a pessoa, apesar que no caso da gente é amanhã. Só que aí amanhã eu tenho aula no estado o dia inteiro, então eu estou disponível online pro pessoal. Então é uma questão particular e eu fiquei assim, estou construindo, e aí quando você vai vendo mais coisas aí, a cabeça vai para mais, vai para frente, volta. Então é mais ou menos assim. Bom, para tentar resumir o que eu quero saber, é em relação ao acesso ao GS. A gente vai estar registrando aulas fracionadas ou esse planejamento nós vamos inserir nesse GE. Muito boa pergunta.
tudo que você falou é coerente. E eu digo que são as minhas dúvidas também. Eu não tive acesso ainda, o nosso dia é amanhã, então eu estava envolvido com outras atividades, até planejando o que a gente ia conversar hoje, então eu não tive a possibilidade de participar em outras áreas. Eu vou aguardar o que a gente vai ver amanhã, né? Mas uma coisa é certa, os princípios básicos vão continuar, né? Agora, claro que é o que você falou, você vai ter que subdividir aquele objeto de conhecimento, né? Porque senão você vai registrar 3 aulas, célula, 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 não vai. Se você colocar o objeto de conhecimento tal, agora, parte da célula, tipo de célula, estrutura da membrana, difusão, não sei o que, você vai ter que registrar, se eles exigirem no diário eletrônico o registro individual dentro aquele dia letivo, você vai ter que fazer assim. Não tenha dúvida, né? Agora, isso, se for assim, a gente vai ter que fazer uma nova reflexão acerca das ACCNP. Olha, né? talvez olhar o mapa de foco ajude, porque ele tem os objetos, como é que é mesmo? Que ele bota objetivos de aprendizagem. Vou dar o exemplo de célula que você falou. Aí tem aqui, reconhecer a célula como unidade básica, estrutural e funcional, identificar os componentes básicos de células animais e vegetais, comparar a organização de células animais e vegetais. Talvez isso possa ajudar, não sei. Imagine, se você Não, quanto a isso eu entendi. A questão que eu estou falando, assim, eu acredito que ele falou um pouco mais sobre isso, é que é a forma como você vai registrar, porque se eu supostamente estou num momento disponível para o meu aluno, são 50 minutos, nem que sejam todos os completos. Então, se eu pensar, vamos pensar geral, eu tenho 6 horas, e essas 6 horas que eu vou ter de contato com o meu aluno, que vou solicitar dele, que eu vou utilizar algum conteúdo, obviamente retirando os 10 minutos de cada aula, de certa forma, eu estou utilizando 6 horas dele, seja naquele momento ou depois, em que eu vou condensar em 2 páginas. Porque a proposta que eu tenho é de condensar em 2 ou 3 páginas. É porque a gente tem que pensar também no aluno, ele não vai ter só ciência, ele vai ter 10 matérias, 3 vezes 10 já são 30. Esses meninos entrarem nesse ritmo é praticamente... Bom, quem conhece, quem está no estado, acho que é uma realidade muito geral, a cada dia eles vão decaindo, não estão querendo, a atividade é cansativa, não sei o quê, então você fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer para esses meninos para ver se eles ficam mesmo e seguem viagem. É por isso que eu estou falando, mas a questão de destrinchar é tudo muito viável, por mais que você colocou ali mudança de estados e você vai trabalhar em estado físico, tudo é possível. O que eu estou questionando é o que nós vamos oferecer e que o objetivo de que exista isso é para que seja uma comprovação de que você executou, porque aquela execução está ali proposta e, de certa forma, ela é extremamente condensada, que também é uma proposta para que o nosso público comece a retomar as atividades, mas que você vai destrinchar em algo grande, enquanto profissional, entendeu? Estou pensando na parte enquanto professor nesse momento, porque em outro momento, como sempre, nós seremos questionados, né? Porque o ônus sempre está aqui, o bônus, se sobrar qualquer coisinha, tudo certo, mas o ônus, e aí, professor, como é que você fez isso? Estava disponível, não sei o que, são coisas que vocês sabem que acontece, então é só você tem razão. uma coisa de saber mesmo, do que nós vamos fazer. Porque a gente tem que ter. E, ao longo do processo, a gente vai aparando, né, as sobras, a gente vai lapidando esse material, burilando melhor o material. Eu não posso falar sobre o registro porque eu não conheço ainda do diário eletrônico, mas, veja, se o diário for registrado por dia, se eu tenho 3 aulas de ciências, uma na segunda, outra na terça, outra na quinta, então, o meu módulo, eu vou pegar uma única habilidade, digamos, e colocar dentro dessa ACCNP esses três objetos de conhecimento que integra digamos, a célula, como a Mônica falou. A Mônica falou 3. Então, um para cada. Eu anotaria num dia tal coisa, no outro conceito de célula, definição etimológica de célula, parte da célula, e aí ia diferenciando. No módulo eu botaria, no ACCNP, botaria tudo isso. Não vai ter problema. Mas só a gente vai pensar nisso quando chegarmos eu acho que eu entendi um pouco que a Márcia está preocupada. É da gente preparar módulos grandes,
que porque a gente precisa passar um determinado conteúdo que equivale a ter 3 aulas, não é isso não, Márcia? Não, deve não é ser, né? módulo grandão, não. É como ele colocou, tudo que ele colocou, né? Naquele exemplo, é um registro. Eu achava que você poderia ter tido acesso e aí já saberia como seria a forma de acessar. O registro, eu não sei. Era só em relação a isso. Dá, assim, para você destrinchar de qualquer, se eu colocar um texto ali, eu posso retirar 10, 20 aulas, mas é nesse sentido que eu estou dizendo. Se eu pegar ali, é o que eu ofereci para aquele aluno e eu estou se questionando, a professora, mas ela teve 6 aulas para executar isso. O menino precisou de 3 questões, 4, 5. São coisas que são muito questionáveis, sim. No estado, eu tenho feito assim. Uma semana eu coloco algum material, seja lá o que for. Na segunda semana, eu já boto uma atividade lúdica. Eu registro a mesma habilidade com a atividade, uma verificação da aprendizagem, sei lá, alguma coisa nesse Mas lá, por exemplo, no estado eu estou tendo acesso aos meus alunos. Aí a gente vai ter um módulo que vai ser enviado. Entendo assim, acesso, a gente já sabe em quantidade mínima, mas tem. Então eu tenho forma diferente de acessar. Nesse caso, então é só eu queria saber. Para o estado está tranquilo, eu estou colocando o planejamento e é aquilo ali que vai acontecer, com quantidade de aulas. Agora, se você tem que estar disponível no seu horário de aula, serão aquelas aulas. Como é que eu vou acessar? Tentei, mas nunca cheguei esse e-mail deles, tentei falar com uma moça especial, acho que é Mônica também é o nome dela, e aí ela disse que ia mandar de novo para ver se conseguia ter acesso. Mas está ótimo, por enquanto deve ser mais ou menos isso, todo mundo deve estar assim, seguindo a viagem. Eu sugiro que a gente participe do grupo, né, Carlos? A gente participando do grupo, depois a gente tenta fazer um tirar dúvidas. Sim, depois sim. Do negócio. Se a gente pode conversar no grupo do WhatsApp e ver o que pode tirar as dúvidas ali. Né? Perfeito. Se ajudar, se um puder. A ideia do grupo é que ajudar o outro, né? Tentar. Sem dúvida. Obrigada, viu? Tchau. Nada. Eu vou colocar para vocês aqui, para a gente concluir, um materialzinho rapidinho, corre 2 minutos. Só um segundo, vamos ver se eu consigo. E aí, Mônica, está apresentando? Tá aparecendo. Você está... isso aqui? A referência está aí. Pronto. Para concluir, você precisa criar algo novo? Nem sempre, não é? Se você criar algo novo, ótimo, muito bom. Mas você pode ver algo que já está pronto. Por exemplo, na Nova Escola tem muitos planos de aulas. Você pode clicar nesses endereços, você encontra sugestões, você pode adaptá-los, desde que respeite os direitos autorais. Você pode pegar uma ideia, modificar, pegar o próprio livro didático e adaptar uma atividade que está presente no livro. Então, você tem liberdade. A prefeitura foi muito generosa nesse sentido. Nos deixou livres para conhecer o nosso público-alvo. E é o que eu digo. Não existe nenhuma resposta pronta por isso. Porque a menina acabou de falar que, no caso dela, ela tem contato com os alunos na escola, uma escola crítica do Estado. Então, se ela tem contato, ela pode utilizar o Google Classroom, pode utilizar uma atividade online, se eles tiverem a possibilidade de internet. Então, não tem como a gente... Agora, o bom é que qualquer atividade dessa aí poderá ser contemplada dentro da nossa proposta de ensino remoto, né? E vamos amadurecendo. Fizemos o primeiro, vamos ver como se comporta. Se tiver que readequar, nós faremos isso sem problema algum. Nosso público é muito tranquilo, é um público que já faz há muito tempo atividade prática, a gente esqueceu um pouquinho, a gente esqueceu a demonstração, esquecemos os experimentos. Né? Que, aliás, a gente preparou alguns, né? Pois é, inclusive a gente está resgatando com o retorno dos experimentos. Ou talvez até eu faça, até se tiver a possibilidade de o aluno assistir, eu posso até fazer em casa mesmo alguns experimentos como demonstração, salva como vídeo e coloca para o aluno no WhatsApp ou em alguma outra plataforma. Mas o importante é a gente saber que a gente tem que tentar fazer alguma coisa para esse aluno. Nosso aluno merece e tem direito a receber algo melhor que nós possamos fazer.
E essa é a nossa proposta. Vocês contem comigo, eu sou colega de vocês, do mesmo jeito, eu estou em sala de aula, do mesmo jeito, estou dando minha colaboração no momento ao CEAF, mas eu me reúno, como eu falei com vocês, com outros colegas de forma definida, a gente já define data, a gente mesmo cria nossas datas, os colegas aí têm a liberdade agora de se manifestar, dizer como é a nossa experiência, não é nada, não é porque eu estou enquanto CEAF que lá eu vou impor, como aqui também não vou fazer. A gente discute e vai adequando as coisas, colocando dentro da realidade de cada escola nossos colegas, e assim vamos construindo o nosso portfólio de material, né? Alguns materiais, no momento, a gente não vai utilizar, porque são complementares, né? A gente fez com todo carinho, mas são complementares, e nesse momento a gente vai focar naquelas habilidades prioritárias, os critérios que já definimos. Carlos, olha, a professora Marcela disse que está clareando as coisas. Eu acho que você está conseguindo botar luz na gente. É bom. Que é isso. Vocês é que são maravilhosos. Vocês são pessoas que aqui eu posso, mais uma vez, agradecer, que eu estava na minha comodidade epistemológica, criticando algumas coisas, mas na minha... tranquilo. E com esse retorno, eu comecei a me reciclar, a ver coisas, perspectivas que eu confesso que eu, pelo próprio tempo que eu tenho na rede, eu não achava que eu iria adentrar. Já fiz muita coisa nessa área, já fui do Núcleo de Ciência do Estado, já compus música, saía com violão fazendo curso com os professores da área, no interior, experiências, escambau. Rapaz, a gente fez muita coisa. Que o peso, né, os obstáculos, os óbices começam a minar um pouco a nossa confiança, né? A gente começa a ficar um pouco mais triste, mais, sei lá. E eu estou numa fase que o que eu quero simplesmente é trocar ideia com os colegas, me divertir, eu não quero ficar engessado, com raiva de absolutamente nada. Enquanto estiver bom para mim, tudo bom para mim. Eu estou muito satisfeito, vendo possibilidade de todos nós crescermos, de fazer um trabalho significativo para o nosso aluno dentro da real possibilidade que nós temos. O que nós temos que fazer é, se o sistema nos cobra atividades nesse perfil, nesse momento, nós temos que fazer o melhor que nós podemos. Agora, a nossa responsabilidade termina com a elaboração e a correção desses módulos, né? O mais, aí, cada um que assuma a sua parte dessa responsabilidade. Então, pessoal, a gente termina por aqui. Se tiver necessidade, veja, você pode botar aí no chat, se tiver necessidade de outro encontro, eu não vou me furtar disso, a gente pode fazer outro encontro. Se vocês quiserem participar do nosso grupo para conversar, discutir na prática, a gente não fica conversando só, divagando e filosofando. Nós pegamos algo prático, um texto, construímos uma atividade, um experimento, uma demonstração, sei lá, um jogo. Carlos mesmo nos trouxe tanta coisa, Mônica. Carlos trouxe um material que eu achei tão lindo, aquela com os símbolos, lembra? Carlos Messias trouxe, lembra, Carlos Costa? Sim, aquele símbolo aquilo. Tem muita coisa legal, música, né? Tem muita coisa legal. Mas tem muita coisa legal. Falta a gente voltar para a sala de aula para colocar tudo e talvez podemos, quem sabe, no futuro, pensar numa feira de ciência da rede municipal, como a gente já fez grandes feiras no estado no passado, né? Mas é assim, pessoal, eu agradeço. Quem tiver qualquer dúvida... Estou agradecendo aqui, viu, Carlos? Como? Jaqueline adorou, Marcela também, Vinícius estão dizendo... Jaqueline é a minha velha amiga. Velha não. É aquela. De Elizabeth, do Núcleo de Ciências. Jaqueline é aquela que trabalha na hora de estudo. Que bom. Ok, meu amigo. Que bom ter uma jovem dedicada à educação ambiental. Olha ela aí, olha. Ai, é um prazer tê-la aqui, uma ilustre colega. Estamos aqui, dispostos a... disse que foi muito iluminador. Viu? Estamos à disposição. E a assistente, foi 10. Essa é demais. Então, no grupo, pessoal, não sei se vocês estão no grupo do Componente Ciências, lá é um espaço para a gente colocar as informações que estão nos bastidores, né?
do nosso dia a dia. Se quiserem participar, sejam bem-vindos. Lá a gente pode colocar os links das atividades que não são obrigatórias, que são criadas por nós mesmos para discutir assuntos que nos interessam. A gente se reúne de 15 em 15. Né? Era independente do material do CEAF. Não, a gente agora está se reunindo dia de sexta, né? Porque vai ter o encontro, né? Teve encontro de quarta, que era hoje, nosso encontro informal. Nosso próximo quarta, vamos lá. Ok, gente? Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e vamos para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Carlos. Um abraço. Anote, por favor, Mônica, as dúvidas, viu? E depois você me passe. Estou anotando tudo aqui. Na realidade, as dúvidas, estou anotando os e-mails só. Ótimo. Eu já falei aqui. Tá, então tá tudo bom. Viu? Quem tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente. A gente tem o maior prazer de tentar responder e ajudá-lo, se for possível. Muito obrigado. Boa noite e até a próxima. Um abraço. Tchau.